E aí, gente, tudo bem? Beleza? Mais uma reflexão aí pra gente tá pensando aí durante esse momento, né? E hoje eu queria falar sobre a questão do amor de Deus. Como que o amor de Deus se manifesta em meio à crise, né? A gente está aí com um problemaço, né? Continuamos com esse problemaço. Alguns estados e alguns municípios já estão querendo amenizar aí, né, as questões de isolamento social. Provavelmente a gente daqui a pouco deve estar voltando aí a se reunir, né, na igreja, o que é bom, né? Tá podendo aí rever os irmãos e irmãs, mas sempre gostaria de alertar aí para que, mesmo amenizando a situação, a gente precisa estar se cuidando, né? Aqui em Caxias já é obrigatório o uso de máscara para sair, na cidade do Rio de Janeiro também. Minha sugestão é que, se você não tem a sua máscara, né, faça, compre, né, para que a gente, mesmo voltando a se reunir, daqui a pouco a gente possa estar junto, mas a gente tome aí os devidos cuidados, né, usando máscara, luva quem precisa, ficando em casa quem precisa e assim por diante. Mas mesmo a situação amenizando, né, pelo menos em relação ao isolamento social, nós continuamos com o problema, né? Porque a doença ainda está presente, ainda não há uma cura, né? Vamos continuar orando, né? Pedindo ao Senhor que dê sabedoria aí aos homens e mulheres envolvidos nessa busca, para que encontrem essa cura, né? A vacina, um remédio aí que ajude a melhorar, né? Temos aí nossos parentes que estão doentes, temos amigos, né? Pessoas ligadas aí à sua família, né? Que de repente podem estar doentes, colegas de trabalho. Eu tô com um colega que está doente, né? Aqui em casa tá todo mundo bem. No meu trabalho, né? Pessoas ligadas lá ao trabalho, já teve pessoas que morreram, né? Alunos, mães de alunos, teve diretor de escola que também faleceu. Então não é uma doença simples e a gente precisa estar se cuidando. Em meio a tanta notícia assim, né? Notícia boa, notícia ruim, né? Isso gera uma crise. A gente já falou que a ideia de crise, né, tem a ver com também um novo momento, uma nova oportunidade, né? E realmente o que vivemos é muito novo. Como que o amor de Deus se manifesta, né? Porque muita gente pergunta, principalmente o não crente ou aquele crente revoltado, sabe aquela pessoa que não tá na igreja e não tá na igreja? Essas pessoas são aquelas revoltadas, né? Que ficam sempre fazendo pergunta do tipo: por que Deus permite? Por que Deus deixa? Ah, por que Deus não protege? Por que Deus não cura, né? Esse é o tipo de pergunta da pessoa imatura, que não conhece a Bíblia, não conhece Deus, que a fé dela é uma fé desequilibrada. Porque não há resposta para esse tipo de coisa. A Bíblia, em nenhum momento, ela diz que Deus vai imunizar ou proteger as pessoas de problemas. Ela diz que Deus está presente em meio aos problemas. Agora, querer saber por que sofremos, né? Por que o mal está presente, por que o problema existe, são perguntas que vão nos gerar mais dor do que ajudar, porque não há resposta para isso na Bíblia. Então, em meio a tudo isso, muita gente também de uma fé boa, equilibrada, está sofrendo, né? Está triste. Como entender o amor de Deus em meio a tudo isso? Como entender um Deus que nos ama, né? Um Deus de graça, como já falamos, um Deus de bondade em meio à crise, em meio à doença, em meio ao desemprego, em meio à falta de dinheiro, em meio aí à depressão, em meio à angústia, em meio à ansiedade. Isso a Bíblia fala. A Bíblia fala que esse Deus ele está presente. Ele continua manifestando o seu amor e o seu cuidado para com cada um de nós. Então eu e você precisamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para receber esse amor, e esse amor nos dará condições de vivermos bem em meio à crise, de lidarmos com a crise. Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito poder, às vezes ele cura, às vezes ele dá o dinheiro, às vezes ele dá o emprego, às vezes ele faz coisas que nós não entendemos. Isso se chama milagre. E o milagre nós não controlamos, né? Mas a gente precisa entender que o amor de Deus continua sendo manifestado em nossas vidas. E nós precisamos
Nós precisamos crer nesse amor e ter o nosso coração e a nossa mente aberta para isso. Por quê? Porque somente o amor que Deus manifesta a cada um de nós é capaz de nos ajudar a viver de maneira harmoniosa, equilibrada e em paz. Em paz com a gente mesmo e em paz com aqueles que estão ao nosso redor. Você já sabe que no texto bíblico existem 3 termos para o amor, né? O primeiro deles, e muito falado, é o ágape. Então a Bíblia, em alguns momentos, quando fala do amor de Deus, usa o termo ágape em grego, que significa a ideia de caridade, né? Lá em Coríntios, né? Ainda se não tivesse amor, né, e tal, e falasse a língua dos anjos, ali o termo é ágape, que significa a ideia de caridade. Né? Em João 3,16 também, porque, né, Deus manifestou o seu amor, entregando o seu único filho por nós, né? Ali também a ideia de ágape, que é o termo caridade. O que o termo ágape expressa sobre o amor de Deus? Expressa a ideia de que Deus age em nossas vidas sem querer nada em troca. Deus sempre age para o nosso bem, para nos corrigir, para nos exortar, sem que precisamos fazer alguma coisa. Deus não age na nossa vida porque a gente é bonzinho. Deus age na nossa vida porque Ele nos ama. Deus não age na nossa vida porque a gente é sem pecado. Deus age na nossa vida porque Ele nos ama. Então, mesmo com pecado, mesmo sendo falhos, mesmo até não crendo o suficiente nele e de maneira adequada, Deus continua nos amando e manifestando seu amor, nos dando bênçãos, nos abençoando, nos exortando e se fazendo presente em nossas vidas. Então, a primeira maneira que Deus manifesta o seu amor em nossas vidas na crise é através do ágape. Então, esse ato de caridade que Deus tem para com cada um de nós. Deus também, né, um outro termo que é usado para falar do amor, né, é o philos, que aí significa a ideia de amizade, né, de fraternidade. Então, se Deus manifesta o seu amor para comigo e para com você, de maneira caridosa, isso quer dizer que Deus age na nossa vida sem que precisemos fazer alguma coisa. Então, eu e você também precisamos agir na vida do outro sem esperar nada em troca. Devemos agir na vida do outro por caridade. Essa caridade nos leva a criar laços de fraternidade, laços de amizade. Precisamos continuar estreitando nossos laços de amizade, nossos laços de filos, né? Que é a ideia de fraternidade, com as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas dentro ou fora da nossa família. Porque o amor de Deus que nos atinge, ele nos impulsiona também a amar o outro. Amar o outro sem esperar nada em troca e amar o outro, né, para criar laços de fraternidade. Nós temos o Eros, né, que também você já ouviu falar, que é aí a relação de amor entre homem e mulher. Né? Então, o amor de Deus ele é manifestado em nossas vidas em todas as circunstâncias. Você vai perceber, eu já falei sobre isso, você já leu sobre isso, né? Vários personagens bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ficaram doentes, passaram por pobreza, passaram por situações escassas, situações de dificuldade, tiveram momentos de crise, tiveram que fugir, né? Moisés, Davi, Paulo, né? O próprio Jesus, né? Um momento ali de angústia, ali que ele soa sangue em meio a tudo isso. Então, nós percebemos que o problema ele não está alheio à vida daqueles que servem a Deus. Né? O problema ele está presente, ele está aí, junto de nossas vidas. Mas Deus continua manifestando o seu amor por nós. Uma das grandes maneiras que Deus manifestou o seu amor por nós foi entregando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Então, entenda o seguinte. Você de repente está angustiado aí que isso ainda não acabou. Está perto de acabar, pelo menos o isolamento, mas o problema continua. As consequências virão, dívidas, desemprego, né? Brigas em família, né? De repente já está acontecendo, pode piorar. Mas ainda assim, Deus continua te amando. Ainda assim, Deus continua derramando a sua graça, sua misericórdia e a sua caridade sobre a sua vida. Deus continua sustentando você. Você chegou até aqui e você continuará a caminhar, porque o amor de Deus tem sido derramado por cada um de nós.
uma das maiores demonstrações desse amor de Deus foi a entrega de Jesus por cada um de nós. Porque por Jesus, através de Jesus, nós conseguimos a salvação. E essa salvação, ela começa aqui, essa salvação nos dá sentido para a vida, essa salvação nos dá esperança. Então, o texto de João 1,14, que eu gostaria de ler para você, ele vai dizer o seguinte. Vou ler João 1, 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse Jesus que foi entregue para morrer na cruz por mim e por você, esse Jesus que tem nos proporcionado a salvação, é fruto do amor de Deus para com cada um de nós. E esse Jesus, né, esse Deus, e também, consequentemente, o Espírito Santo, né, tem nos enchido de amor para que possamos viver esse momento, de maneira equilibrada e harmoniosa. E a última parte aqui do verso 14 vai falar, cheio de graça e de verdade. Algumas versões vão trazer cheio de amor e de verdade. Como eu te falei, o amor de Deus em grego, o amor em grego, no texto do Novo Testamento, nós temos 3 palavras, que é ágape, caridade, filos, que é fraternidade ou amizade, e eros, que é o amor entre homem e mulher. Algumas Bíblias, nesse trecho aqui, do verso 1,14, ele vai falar cheio de graça e de verdade, vai falar cheio de amor e de verdade. O termo graça aqui é caritos, né? E aqui significa a ideia de graça. Nós já falamos sobre graça. Graça é o favor imerecido. Graça é aquilo que Deus faz por nós sem que mereçamos. Então Deus nos ama, Deus derrama a sua graça por cada um de nós. Então confie e creia no amor de Deus nesse momento. Entenda o amor de Deus. Deus não te abandonou. Deus não nos abandonou. Deus não está punindo o mundo. Deus continua manifestando seu amor por cada um de nós. Crises e problemas sempre existiram na humanidade. E Deus sempre continuou presente na humanidade. Você quer saber o motivo? Você quer saber o porquê? Não vai saber, porque não há resposta. A Bíblia não responde a isso. Mas a Bíblia diz que Deus está presente. Deus ouve o clamor do seu povo, Deus ouve o nosso choro, Deus ouve, né, o nosso pedido e Ele vem nos ajudar. Lembra do Êxodo, né? Deus ouviu o clamor do povo e desceu para libertar o povo de Israel. Em tantos momentos que o povo de Israel no Antigo Testamento vacilou, fez um monte de besteira, Deus sempre esteve ali para ajudá-lo, para livrá-lo em alguns momentos, mas também para exortá-lo, né? Esteve presente manifestando seu poder com a igreja. A igreja foi muito perseguida, gente. A igreja no período depois de Jesus, né? Ali em Paulo, depois dos apóstolos, ela foi perseguida direto. Por que isso? Porque Deus deixou. Os apóstolos foram mortos, né? Foram torturados, né? Qual o motivo disso? Não sabemos, mas sabemos que o amor de Deus sustentou a cada um deles em meio a essas situações. Nós sabemos que se não fosse o amor de Deus no coração e na vida dos apóstolos, dos seguidores de Deus, né, de todos aqueles homens e mulheres que a Bíblia relata, eles não teriam conseguido passar pelo que passaram. Então eu e você continuaremos a passar por problemas? Sim, mas sustentados pelo amor de Deus, sustentados por esse amor que Deus tem manifestado para cada um de nós, sustentados por esse Deus que entregou o seu único filho, para que eu e você pudéssemos ter a certeza de uma vida eterna. Lembre-se, nossa vida não termina aqui, nós estamos caminhando daqui para a eternidade. E o amor de Deus é o que nos ajuda nessa caminhada. Então, que você possa aí desfrutar do amor de Deus, possa pedir a esse Deus de amor, que Ele continue consolando, te dando esperança, porque dias melhores com certeza virão. Valeu, gente? Isso aí.